E aí pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de um elemento muito importante na fotografia e também um pouquinho na edição. Eu sou o Jorge Lucas e hoje a gente vai aprender sobre temperatura de cor ou balanço de branco. Quando falamos de balanço de branco, estamos falando da temperatura da cor que estamos vendo naquela imagem. Essa temperatura é medida pelo Kelvin. O que é o Kelvin? O Kelvin é a medida que utilizamos para saber se aquela luz é quente ou fria. Por exemplo, se a gente tem uma luz quente, ela é uma luz mais voltada para o amarelo. E se a gente tem uma luz fria, é uma luz mais jogada para o azul. Geralmente, nessa incidência de luz, uma luz quente ela deixa um tom mais amarelado e uma luz fria deixa um tom mais azulado na nossa imagem ou no nosso assunto. Repare que aqui no canal utilizamos duas fontes de luz para fazer a iluminação desse nosso enquadramento. Aqui desse lado eu tenho uma luz fria, mais branca, mais voltada para o azul. E aqui no meu recorte eu tenho uma luz quente, uma luz mais amarelada. Mas lembrando, que essa sensação de cor é diferente da temperatura real da cor. Vamos imaginar o seguinte raciocínio. Pela manhã a gente tem a luz do sol bem mais forte, uma luz do sol bem mais branca, mais voltada ali para um toque de azul. O número de kelvins dessa luz da manhã varia entre 9.000 a 10.000 kelvins. Já no final da tarde, mais ou menos o pôr do sol, essa nossa luz que estava mais intensa, branca para o azul, perde esses kelvins e aí fica mais ou menos ali entre 2.500 e 3.000 kelvins, ou seja, uma luz que antes era branca, um pouco mais para o azul, caiu e ficou um pouco mais alaranjada. Ela ficou com um número de kelvins entre 3.000, 2.500 a 3.000. Isso fez com que a luz ficasse um pouquinho mais amarelada, um tom mais amarelado na nossa imagem. E aí também, para a gente não esquecer sobre o balanço de branco e especificamente o que ele significa, ele nada mais é do que uma medição, digamos assim, dentro da nossa câmera, onde a gente vai escolher cenários que vão colocar o número Kelvin no sensor da nossa imagem. E lá na nossa câmera, a gente tem, no balanço de branco, nós temos as opções de colocar tungstênio, fluorescente, flash, nublado, sombras e luz do dia. Todas essas opções nada mais é do que números kelvins pré-setados para você selecionar na sua câmera dependendo da situação em que você está fotografando. Utilizar o balanço de branco no automático hoje em dia é uma boa opção, vendo que as câmeras com a tecnologia bastante avançada no modo automático conseguem identificar com bastante precisão qual o Kelvin mais correto para aquela nossa imagem que a gente quer fotografar. Lembrando também que essa questão de qual Kelvin eu vou escolher na minha foto não se limita apenas ao momento que eu estou fotografando. Se eu fotografar em RAW, por exemplo, na edição eu posso colocar o balanço de branco, ou seja, o número de Kelvin que eu desejo ter para aquela foto. Em JPEG eu também consigo mudar um pouco a temperatura da minha imagem, seja deixando ela mais fria ou mais quente, mas não com tanta precisão quanto um arquivo RAW, pois o arquivo RAW me deixa colocar numericamente qual o número de Kelvin eu quero para aquela imagem, coisa que não é possível fotografando em JPEG. E aí vem mais uma dúvida dentro desse assunto sobre temperatura de cor e balanço de branco, que é bater o branco. Você sabe o que é isso? Já escutou essa expressão? Bater o branco é necessário para que a gente diga para a nossa câmera o que é realmente branco e assim equilibrar todas as outras cores que vão aparecer na nossa imagem. E agora eu vou te dar duas dicas, uma mais rápida e outra avançada, de como você pode estar fazendo isso. Na edição, se eu fotografar em RAW, eu consigo, lá no momento que eu estou fazendo o tratamento da minha imagem, colocar numericamente qual número de Kelvin eu quero para aquela minha foto. Então, vamos ver agora duas opções de a gente bater o branco na nossa imagem. A primeira delas é na edição. Lá no Lightroom ou em qualquer outra ferramenta de software de edição que você tenha, a gente tem o conta-gotas bem do ladinho da barra de temperaturas. Isso vai nos permitir escolher uma cena na nossa imagem que seja branca ou que tenha um tom mais neutro, para a gente dizer para aquela cena o que é o branco e assim equilibrar as cores na nossa cena. A segunda alternativa é um pouquinho mais difícil. Você vai escolher colocar os kelvins manualmente na sua câmera. Você vai lá na opção de balanço de branco, não vai escolher nem o automático, nem nublado, nem tungstênio. Tem lá uma opção colocar manualmente o número de kelvins e aí vai escolher um número de Kelvin que seja mais fiel à cena que você está fotografando no momento. E para a gente finalizar a nossa aula sobre balanço de branco e temperatura de cor, é importante salientar que existem algumas áreas da fotografia que você tem que realmente ser bastante fiel com o que você está fotografando. Áreas como
fotografia de gastronomia, fotografia de produto, até mesmo na fotografia de moda. Então, prestem bastante atenção qual modo de balanço de branco você está utilizando na sua cena para que você não capture uma imagem, um vídeo ou uma fotografia com o balanço de branco, com a temperatura de cor errada. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula do Rashid Espaço Criativo aqui no YouTube. Se curtiu, deixa o like, não esquece de se inscrever e, claro, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vem pro rastilho!